Olá, está no ar mais uma Além dos Fatos e estamos às vésperas do maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje o jornalista e apresentador do Jornal da Novo Tempo, Hélio Moura. E claro, música com o cantor Wesley Fonseca e o pastor Gilson, que vai falar sobre um evento ainda maior. Esse evento que todo olho verá. Está no ar o Além dos Fatos. O mundo e o Brasil, especialmente, está na expectativa da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, que acontece amanhã, no Rio de Janeiro. E é sobre isso que nós iremos falar hoje aqui no nosso programa e sobre um evento ainda maior que todos verão. O pastor Gilson vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas antes, quero, claro, mandar os abraços para os nossos queridos telespectadores. Você mesmo que está aí do outro lado da tela, nos acompanhando. Um abraço para a Ana Santos, de São Vicente, São Paulo. Um abraço também para a Leni Queiroz, de Salvador, Bahia. Os baianos sempre presentes aqui no nosso programa. Para a Ivanilda Almeida, de Curitiba, Paraná. E para a Ananília Bastos, de Arthur Nogueira, São Paulo, aqui pertinho. Um abraço para você, Ananília. Lembrando, você pode participar e interagir sobre o tema de hoje. Acesse o nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não curtiu a nossa página, passa lá, não perde tempo, porque tem muitas coisas que você vê lá, mensagens diárias, mensagens logo pela manhã que você acompanha em nossa página. Então, passa lá, seja o nosso amigo. Tem também o nosso Instagram, você pode ser o nosso seguidor, @AlemDosFatosNT. E se você perdeu alguns dos nossos programas, eu sempre falo aqui e sempre vou falar, porque é muito importante. Se você assiste, você pode compartilhar com seus amigos, novotempo.com/Além dos Fatos. E claro, tem também o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever e a cada publicação que nós fizermos, você vai receber uma notificação, você vai ficar sempre atualizado e você vai poder acompanhar todos os nossos programas, tá ok? E para conversar sobre esse assunto, hoje nós iremos falar sobre esse evento, né, a preparação desse grande evento esportivo, as Olimpíadas. Eu recebo aqui em nossos estúdios o jornalista e apresentador do Jornal da Novo Tempo, Hélio Moura, ele que sempre tem cadeira cativa aqui no nosso Além dos Fatos, viu? Nosso comentarista oficial, ele, o André Leite, o Bruno Eumano também, daqui uns dias vai aparecer também aqui no Além dos Fatos comentando. Hélio, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Luciana, tudo bem? Seja bem-vindo. Já esticou um pouquinho mais o horário do Jornal da Novo Tempo aqui para o Além dos Fatos. Para a gente poder comentar um pouquinho esses temas importantes, né? Certo. Agora, Hélio, toda a imprensa está voltada agora para as Olimpíadas, a preparação das Olimpíadas, né? Todo mundo está voltado agora para esse tema. Agora, é muita responsabilidade, né? O Brasil ser o anfitrião do maior evento esportivo do mundo, né? É uma responsabilidade muito grande que outros países gostariam de ter tido, porque o Brasil venceu uma concorrência com outros países quando essa decisão foi tomada. E o país ele tem acumulado experiência em grandes eventos, né? A gente, basta lembrar, em 2007 tivemos aqui o Pan-Americano, no Rio de Janeiro também, aí vieram depois a Copa das Confederações, que isso em 2014, agora Olimpíadas, na sequência, é quase que junto, né? Mas tem as Olimpíadas, daí Paralimpíadas, poucas semanas de diferença. O Brasil vai acumulando experiência na realização desses eventos de grande amplitude, como são esses Jogos. Na verdade, as Olimpíadas são o maior evento que há no mundo, o maior evento esportivo, reúne o maior número de pessoas. São 200 países, né? Sim, movimenta o comércio. É preciso também que haja um investimento enorme em segurança, em mobilidade urbana, em questões assim para poder receber bem o turista, tanto o turista estrangeiro quanto o turista nacional que vai ao Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos. Então, a mobilização é enorme e exige, claro, uma capacitação muito grande para poder realizar isso aí. E dentro dessa movimentação, a gente não poderia deixar de falar dos voluntários também, né? Muitas pessoas em vários lugares do país também se mobilizaram para serem voluntárias, né? Elas estão dispondo do seu tempo e tal, para servir também a este evento. É uma oportunidade que muita gente conseguiu aproveitar para
estar no foco do evento, não é? Sem pagar nada, claro, não vai receber um salário, mas talvez para essas pessoas que se disponibilizaram em colaborar, e foram várias as frentes de trabalho oferecidas pelo comitê organizador das Olimpíadas para quem quisesse ser voluntário, são várias as frentes de trabalho e a pessoa vai ter contato direto com as Olimpíadas e, claro, vai guardar isso, né, com recordação, porque é um evento único. Com muito carinho, com certeza. Olha, dentro dessa discussão, né, a questão da segurança, ela tem sido muito falada também. E agora você vai ver como que o país, né, e o Rio de Janeiro estão se preparando para a abertura dos Jogos Olímpicos. Confira. O Rio de Janeiro recebeu 22 mil militares das Forças Armadas neste domingo. Eles vão permanecer na cidade por mais de 2 meses com o poder da polícia atuando como agentes de segurança e não apenas de defesa. As Forças Armadas do Brasil passam a oficialmente exercer os seus compromissos e atribuições no que diz respeito à defesa e a segurança das Olimpíadas e Paralimpíadas. Os soldados vão fazer parte do maior esquema de segurança já montado no país, com o envolvimento de 88 mil agentes, sendo 67.500 no Rio de Janeiro. Um dos objetivos principais é impedir os crimes de rua comuns no Rio de Janeiro, mas também envolve a ação da inteligência na prevenção de ameaça com o terrorismo. O pessoal está assustado com essa possibilidade também de atentados terroristas. Existe essa possibilidade mesmo, Hélio? Luciana, o risco sempre existe, né? Porque as coisas podem realmente acontecer, seja durante as Olimpíadas ou fora desse momento, no Brasil, em qualquer outro lugar, o risco existe. Agora, não é um risco, pelo menos por enquanto, não existe nenhuma indicação real de algo que esteja acontecendo. E o esquema de segurança montado para as Olimpíadas inclui, além desses mais de 20 mil homens das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, uma consolidação das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, inclusive oficiais já aposentados da Polícia Militar, dos bombeiros também já foram convocados para atuar na segurança do dia a dia. E essa gestão de inteligência é comandada pela ABIN, a nossa Agência Brasileira de Inteligência, mas em parceria com a inteligência de outros países também. Inclusive, em Brasília, existe um centro de coordenação de segurança montado em Brasília, que conta com profissionais de mais de 50 países. São 250 oficiais da Polícia Internacional, a Interpol, que atuam desde há algumas semanas já nessa tentativa de evitar possibilidades. Você deve ter acompanhado, recentemente a Polícia Federal prendeu 12 suspeitos de estarem planejando algum tipo de ataque terrorista aqui no Brasil. O ministro da Justiça, inclusive, veio a público, disse que era um grupo bastante amador, não havia nada de fato concreto nas buscas que eles fizeram, mas era um risco que foi contido pela polícia. E são pessoas que nem estão ligadas ao Estado Islâmico, né? São não havia uma ligação direta, apesar de eles terem feito o juramento ao grupo extremista, mas não existe, por enquanto, nenhuma indicação real de que há algum plano em execução para ser praticado aqui. Mas o risco não é descartado. A polícia, a Força Nacional, o esquema de segurança trabalha com a hipótese da possibilidade. E, inclusive, é importante ressaltar que criar um alarde diante dessa situação não é o mais saudável, porque a gente está recebendo pessoas de todo o mundo, né? E a gente precisa estar tranquilo também para o evento vai acontecer, né? Estamos com equipes preparadas, né, de segurança para isso, então a gente tem que relaxar agora e... O turista que já começou a chegar ao Rio de Janeiro há alguns dias está fazendo festa, né? Está fazendo o que o turista tem que fazer, está tentando aproveitar a cidade e com a garantia extra desses mais de 20 mil homens das Forças Armadas que estão atuando, inclusive, como a reportagem mostrou, com poder de polícia. Não é só para garantir a segurança, mas é para atuar, inclusive, com detenção, com prisão, para poder atuar realmente e oferecer a segurança que o turista, tanto o internacional quanto o brasileiro, precisa para poder aproveitar os Jogos. Muito bom. Nós iremos falar, Hélio, sobre a Vila
Vila Olímpica, né, que também tem gerado muita discussão. Vamos ver agora o que está acontecendo? Rola aí. Este domingo à noite, após a inauguração, a Vila Olímpica teve bastante movimento. Um deles foi a chegada da delegação da Rússia, logo após a decisão do Comitê Olímpico Internacional de não proibir definitivamente a participação do país nos Jogos Olímpicos. Apesar de o COI ter contrariado o pedido da Agência Mundial Antidoping de banir o país da competição, os atletas ainda não estão totalmente garantidos. Todos vão ficar sujeitos a testes de doping, mesmo fora das competições, e vão ter que provar que estão limpos para as federações de cada esporte avaliarem a condição de participar dos jogos. Ao mesmo tempo, eram tiradas do complexo as bagagens da delegação da Austrália. Eles disseram que o local não está pronto para receber os atletas e que não é seguro se hospedar ali. Por isso, foram para hotéis da região. Mais cedo, a chefe da delegação criticou a Vila Olímpica. Mesmo ponderando que existem problemas em vilas desse tipo, ela disse que a do Rio é a pior. Foram relatados sanitários bloqueados, canos com vazamento, fiação exposta, água escorrendo pelas paredes e forte cheiro de gás. E a gente coloca em risco também a segurança dos atletas, né? É uma situação que é um pouco vexatória, né? É bastante triste ver, porque as Olimpíadas não foram feitas de um dia para o outro, né? O sistema, a infraestrutura montada levou anos para ser feita, para ser preparada, e no domingo, quando foi aberta as delegações, havia esses problemas detectados por algumas das delegações. A principal reclamação veio da Austrália, mas houve também, por exemplo, delegação dos Estados Unidos, delegação da Itália. Eles próprios contrataram profissionais para fazer os reparos necessários para que os atletas pudessem chegar e ocupar os locais. Agora, é uma situação que demonstra assim, não é um problema das Olimpíadas. Esse é um tipo de problema recorrente com outras questões do Brasil. A gente teve atraso de obras aqui nas Olimpíadas, teve atraso de obras para entrega para a Copa também, assim como há atraso de obras Brasil afora em qualquer coisa. A gente tem a transposição do Rio São Francisco, que já tem uma década em processo, já há tanto tempo em trabalho, em obra, que já tem partes das obras que já não prestam mais, já teriam que ser refeitas. Então não é um problema exclusivo, não é um problema das Olimpíadas. É um problema de gestão e de administração do bem público. É outro fato que eu já falei aqui anteriormente, né, antes de chamar esse VT da Vila Olímpica, é a questão da equipe do atletismo que teve, da Rússia, que teve que retornar. Vamos ver também? Roda aí o VT. Nesta quinta-feira, a Corte Arbitral do Esporte informou que rejeitou o recurso da Rússia contra o banimento do país das competições de atletismo das Olimpíadas. A equipe de atletismo russa foi banida de competições internacionais em novembro, depois que a Agência Mundial Antidoping descobriu um esquema de amplo uso de doping patrocinado pelo governo dentro do atletismo do país. O banimento foi imposto de fato pela Federação Internacional de Atletismo, organização que controla a modalidade em todo o mundo. A IAAF reafirmou no mês passado que ainda existem problemas consideráveis de doping na Rússia. Na última segunda-feira, outro relatório da agência antidoping revelou evidências de uso sistemático entre competidores russos antes e durante a Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014, o que fez o Comitê Olímpico Internacional considerar banir a Rússia de todas as competições do Rio 2016. A expectativa é que a decisão seja divulgada na próxima semana, mas certamente vai levar em conta essa decisão da Corte Arbitral do Esporte de rejeitar o recurso russo contra o banimento. Um porta-voz da Rússia disse que o princípio de responsabilidade coletiva aplicado neste caso não é aceitável. Uma frustração voltar para casa. Nem chegou aqui, na verdade, a equipe de atletismo, né? Seria contra os atletas só, quer dizer, só aquela parte de atletismo. Então, outras modalidades, como a gente até mostrou no outro VT, vieram para participar. E hoje a Rússia conseguiu uma autorização para enviar, para que participem dos jogos também, os atletas de judô e boxe, que estavam também impedidos, porque a Rússia acabou se envolvendo nesse escândalo mundial do doping, porque havia um processo estruturado, inclusive com participação do governo, para garantir que os atletas fizessem uso de substâncias proibidas para melhorar o desempenho, e os dados
dos exames antidoping eram fraudados para impedir que isso fosse mostrado ao público. Agora, qual é a sua orientação aí, Hélio, para o país ficar mais tranquilo, né? Às vezes a gente fica muito atribulado com tantas notícias negativas em relação à preparação desse evento, mas tem que ficar tranquilo agora, né? Amanhã já é a abertura oficial, né? Então tem que ficar... Nos próximos dias, querendo ou não, gostando ou não dos jogos, o que as pessoas vão ver pela televisão, pelo rádio, pelas informações de internet, o jornal impresso, revista, não vai ter como fugir de saber alguma coisa do que está acontecendo nos jogos, né? Porque vai ser o assunto mais comentado em qualquer mídia. E quem foi ou quem vai, quem pretende ir ao Rio de Janeiro para acompanhar os jogos, tem que saber que, bom, o que precisa ser feito, o Brasil está fazendo, né? Com relação à segurança, principalmente. Com relação aos jogos, o que precisava ser feito já foi feito ou já não foi feito. Mas a segurança, pelo menos, está garantida aí, segundo o que diz o governo brasileiro, junto com o governo do Rio de Janeiro. Hélio, muito obrigada por sua participação aqui mais uma vez no Além dos Fatos. E amanhã tem Jornal da... Amanhã não, mas segunda-feira já tem Jornal da Novo Tempo. Que horas? Avisa para o nosso telespectador. 7h, mas também tem o resumo semanal de notícias para quem perdeu alguma coisa e quer se atualizar na sexta-feira, sempre 2h30. Muito obrigada, viu, Hélio? Queremos agradecer aqui também a equipe de jornalismo que sempre contribui muito aqui para o Além dos Fatos. Obrigada, Hélio. Pastor Gilson, boa noite, tudo bem? Tudo na paz, sempre bem, graças a Deus. Pastor Gilson, já se preparou assim para algum grande evento na sua vida? Como que foi essa preparação? Já. Casamento, por exemplo, né? Casamento, Um grande evento. Sem dúvida, né? Que marca muito a vida da gente. E tantas outras coisas que acontecem. Por exemplo, a chegada de um filho, né? De uma filha. É sempre também uma expectativa muito grande. E outras situações aí da vida. Mas hoje o senhor vai falar sobre um evento ainda maior, né? Um evento que com certeza todo olho verá, todo mundo verá. Os Jogos Olímpicos são extraordinários, né? Uma coisa realmente grandiosa que envolve o mundo inteiro. Mas tem algo para acontecer e nós cremos que num futuro próximo, que é incomparavelmente mais grandioso, mais extraordinário do que as Olimpíadas que teremos aí nas 2 próximas semanas. Então daqui a pouquinho o pastor Gilson vai falar sobre esse grande evento, mas antes temos abraços, não é isso, pastor? Abraços. Vamos lá para o Caleb Santana e o Francisco Justino. Eles são de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Abraços também para Solange Toracelli, ou Toracelli, de São Paulo, capital. Para Ozeilda Lopes, de Natal, Rio Grande do Norte. Por falar em Natal, você sabe, né, eles têm vivido algumas dificuldades lá, alguns transtornos têm acontecido na cidade, na linda cidade de Natal. Um abraço para todos vocês aí, a gente fica torcendo para que esses problemas passem logo. Abraço também para Aldemira Cangombé, de Lubango, em Angola. Olha, os angolanos. Para todos os angolanos, pessoal de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, gente querida da África que consegue acompanhar a programação da Novo Tempo através da antena parabólica. Agora, eu queria deixar um recado aqui para os nossos telespectadores, pastor, também. Quem estiver em Maringá e em Londrina, durante este final de semana ali... Bem lembrado. Não é isso, pastor? Isso. Nós estaremos lá com a Caravana Novo Tempo. Sim. Com vários apresentadores, locutores e cantor também, o Daniel Lide, que estará lá, exato, não é isso? Exato. Então, se você estiver... vai ser maravilhoso. Então, sábado em Maringá. Domingo, Londrina. Você que mora nessas 2 cidades ou nas cidades próximas, será uma honra para a gente conhecer você. Você sabe, nós somos vistos, mas não temos o prazer de lhe ver. Essa é a oportunidade, para nós, né? A Caravana Novo Tempo é um privilégio, Com né? Com certeza. Porque nós temos a oportunidade de ver aqueles que nos veem, de conhecer você, de cumprimentar, de abraçar você. Então, a gente lhe convida de todo o coração para participar com a gente dessa linda programação aí, Maringá e Londrina, próximo final de semana. Muito bom. E quem quiser presente, pastor, como é que faz? Pede a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é essa bênção aqui, olha. A gente sempre apresenta no programa Além dos Fatos um estudo bíblico maravilhoso, ajudando você a ter uma compreensão melhor da Santa Bíblia. É só você pedir, a gente manda para você. É uma revista de leitura muito fácil, muito agradável e, é claro, a luz de Deus vai cada dia mais iluminar os seus caminhos ao você estudar essa revista, porque, como já disse, ela aponta para a Santa Bíblia. É isso mesmo, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/além dos fatos, vai ter um formulário do lado esquerdo, você preenche e envia, você vai receber esse presente em sua casa. E você pode solicitar também através do telefone
do número que está aparecendo na sua tela, operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar e solicita o seu estudo bíblico, não é isso, pastor? Vai chegar na sua casa, 0800 de grátis, né? Você não vai pagar um centavo. Um presente mesmo. É presente nosso para você de coração. E agora vamos de música. Wesley Fonseca e daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite. Pra onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeição, mas o Senhor me enxerga além, é perfeito em glória e saber me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor me enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar,
vou confiar. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Combinando com as palavras cantadas pelo Wesley Fonseca, eu leio Isaías capítulo 26, versos 3 e 4. Está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É isso mesmo, confie no Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles têm paz, a paz de Deus, a paz perfeita, a paz que excede todo entendimento. Muita paz para você, para a sua família. Continue confiando no Senhor, colocando-se nas mãos do Senhor e acreditando que Ele cuida de nós. Ele quem nos guia, Ele quem nos conduz, porque Ele é um Pai maravilhoso, além de ser o Deus Todo-Poderoso. Assim nós podemos estar tranquilos e em paz, porque o Senhor é por nós. E é sempre com alegria no coração que a gente cumprimenta você e lhe agradece pelo carinho da sua audiência, pelo prazer de estar outra vez na sua companhia, de entrar na sua casa, estar junto de você e da sua família. Vamos orar buscando a orientação do Senhor para o nosso tema bíblico de hoje. Pai querido, pedimos, Senhor, por Tua bondade, que Tu nos orientes agora, que Tu nos ilumines com o Teu Santo Espírito, para que entendamos a mensagem que tens reservada para nós todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos pensando aí nessa questão das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que sem dúvida esse é o maior evento esportivo, né, de toda a humanidade e ocorre a cada 4 anos, e nós temos esse ano, 2016, o privilégio de termos as Olimpíadas sendo realizadas aqui no Brasil, na linda cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto de ser otimista. Eu sei que alguns problemas já surgiram, né? E algumas dificuldades aí, certamente outras vão surgir aí nessas próximas 2 semanas durante os Jogos. Problemas que precisam ser contornados, precisam ser resolvidos, alguns que deveriam ter sido resolvidos antes, né? Outros que são realmente imprevistos e que ocorrem, mas eu gosto de ser otimista. Eu acredito que no final vai dar tudo certo, até porque o brasileiro é bom de fazer festa, né? O povo carioca, então, né, é craque nisso aí. Os cariocas são muito receptivos, são muito simpáticos, são alegres, e eu penso que os nossos turistas serão muito bem tratados, muito bem acolhidos. Claro que sempre vai ter um tonto ou outro aí, não é? Um ladrãozinho desses aí que vai estar prejudicando a alegria de turistas e vai estar provocando aí furtos, roubos, mas, de modo geral, o nosso povo é sério, é honesto, é acolhedor, é organizado e a gente provavelmente vai ter aí uma festa muito bonita. Agora, de fato, é uma responsabilidade enorme, né? Privilégio grande, acompanhado também de grande responsabilidade, porque esse realmente é um evento que o mundo para ver. Sendo assim, o Brasil, nesses próximos dias, está no foco da atenção mundial. Mas eu quero refletir hoje com você, conforme já adiantamos há pouco, num outro evento, também grandioso. Só que, comparando com as Olimpíadas, na verdade não tem comparação. As Olimpíadas ficam assim, fichinha, ficam uma besteirinha, diante desse evento que está para acontecer e nós acreditamos ser num futuro próximo. Agora observe, assim como foi necessário por alguns anos o Brasil preparar-se para receber esses jogos, nós também todos os seres humanos, e aqui não só Brasil, não só Estado do Rio de Janeiro ou cidade do Rio de Janeiro, mas todos os homens, toda a humanidade precisa preparar-se para este evento glorioso, para este evento grandioso. As Olimpíadas mexem, como já dissemos, com o mundo inteiro. E com os familiares e amigos próximos dos atletas ainda mais. Mas, em realidade, as Olimpíadas, elas mexem assim para valer mesmo, é com os próprios atletas, né?
porque eles se preparam durante anos para esse momento. Eu quero dizer para você que esse outro evento no qual estou pensando e que você certamente já imagina, que é a segunda vinda de Jesus Cristo a essa terra em glória e majestade, conforme está profetizado. Este outro evento, incomparavelmente maior do que os Jogos Olímpicos, apesar de ser um evento global, o mundo vai parar para ver, segundo a Bíblia, e aliás, não só o mundo, o universo vai parar para ver. Apesar desse evento ser global, esse evento ser tão grandioso, há um aspecto que a gente precisa entender. Esse evento, ele também é muito pessoal, ele é muito individualizado. Se nas Olimpíadas o aspecto pessoal envolve apenas os atletas, nessa questão da segunda vinda de Cristo, poderíamos dizer que todos somos atletas, porque a performance de todos nós será testada. Nós todos, cada ser humano, diante do espetáculo da segunda vinda de Cristo, vai revelar se houve uma preparação correta ou se houve negligência no preparo. De modo individual, isso ficará evidenciado. Este é um evento grandioso. Talvez alguém esteja ouvindo eu falar isso e esteja pensando assim, pastor, está viajando na maionese. Uma vez eu estava falando com o Senhor a respeito de temas assim bíblicos e espirituais, e inclusive sobre a segunda vinda de Jesus. E aí ele parou e houve um momento quando ele me disse assim, vocês cristãos viajam na maionese. Essa ideia de que vão aparecer seres extraterrestres, seres celestiais, chamados de anjos, e eles vão tomar aí todo o espaço e vão estar descendo, e no meio deles vai estar um Deus, e vocês ficam esperando essas coisas. Isso não seria coisa de gente maluca, de gente meio atrapalhada? Quando eu ouço isso, eu me recordo de um outro evento grandioso, uma magnífica intervenção de Deus que foi anteriormente anunciada, mas muita gente também achou que era maluquice. Muita gente não acreditou que Deus faria o que Ele anunciou que iria fazer e que de fato fez. Eu estou me referindo ao dilúvio. Quando Noé pregava o dilúvio, quando Noé dizia que, por orientação de Deus, estava para vir uma inundação mundial, que iria chover muito e a terra toda seria iluminada. Certamente muita gente deve ter dito assim, tadinho deste velho, o homem está meio biruta, está tantando, o velho está maluco, está atrapalhado, mas Noé estava anunciando a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Se os homens creem ou não, a palavra do Senhor se cumpre. Eu convido você para o texto bíblico, e nós vamos a São Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24. Estas aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus estão relacionados a esse tema da segunda vinda de Jesus a essa terra. Eu leio Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37. Jesus diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus faz referência aqui ao dilúvio como sendo um fato real, literal, algo que realmente aconteceu, e assim que nós cremos. A narrativa bíblica é totalmente confiável. Jesus diz assim como foi nos dias de Noé. As pessoas estavam lá alheias à pregação de Noé, estavam casando, plantando, colhendo, enfim, vivendo normalmente. Muitos completamente alheios à pregação de Noé, incrédulos, descrentes. Mas no dia em que Noé entrou na arca, o Senhor Jesus Cristo disse, então veio o dilúvio e surpreendeu a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas muitos têm perguntado por aí, tanto os que creem na segunda vinda de Cristo como os que descreem. Muitos perguntam por aí, afinal de contas, quando é que Ele virá? Se é que Ele virá.
Na verdade, não são poucas as pessoas que já tentaram marcar datas em relação à segunda vinda de Jesus. Tentaram acertar a data e anunciaram a data quando Jesus viria, mas obviamente que todos eles fracassaram. E o fato de fracassarem é mais uma confirmação da própria palavra do Senhor. Veja, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 24, verso 42, Jesus diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A data da segunda vinda de Cristo não foi anunciada para nenhum ser humano. Eu leio um outro texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7. Essas palavras escritas no Evangelho de Mateus foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo pouco antes de ser crucificado, de dar a sua vida por nós. Estas outras que agora leio, Atos capítulo 1, verso 7, foram ditas pelo Senhor após sua ressurreição, antes de seu retorno para o céu. Jesus diz assim, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a você e a mim, a nenhum ser humano, sabermos certas épocas e certos tempos que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Significa dizer que nós não temos nenhuma certeza quanto à data, o dia da segunda vinda de Jesus. A nossa certeza é quanto ao evento, ou sim, nós temos plena convicção, com base nas Escrituras, de que Jesus virá. Nós sabemos, inclusive, a maneira como ele virá. Porém, a data não nos foi revelada. Nós somos chamados para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, mas não para especularmos quanto à sua segunda vinda. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, e eu volto aqui a São Mateus capítulo 24, agora no verso 44, que a sua segunda vinda será de maneira inesperada. Olha o que está escrito: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por que será que Jesus não anunciou a data de sua segunda vinda? Por que será que vem assim sem anunciar? Por que vem de surpresa? Imagine comigo, se Jesus, quando os discípulos perguntaram quando ele voltaria à terra, se Jesus tivesse dito para eles assim: olha, eu vou dizer para vocês que eu vou voltar no ano 2020, 2050, 2100. Ora, os discípulos estavam ali no início da era cristã. Se eles ouvissem isso, que Jesus voltaria pelo menos 2000 anos depois da época deles, claro que os discípulos iriam se desanimar. Eles iriam ficar tristes, eles iriam pensar: ora, nós vamos viver de velhice, até a velhice, vamos morrer velhos e não vamos ter o privilégio de ver esse evento glorioso que nós estamos sendo chamados a anunciar e a pregar. Claro que os discípulos ficariam desanimados. E mais que isso, certamente eles iriam se tornar negligentes, relapsos, em relação à vida espiritual deles, o andar deles com Deus, e ficariam, é claro, também muito desmotivados, no sentido de anunciarem, de pregarem o Evangelho para outros. Eu penso que por amor a nós é que Jesus não revelou o dia da sua segunda vinda. E há um outro aspecto que também é importante, porque Jesus não anunciou quando que ele viria. Porque veja, se Jesus anunciasse e fosse de fato em nossos dias ainda, a tendência nossa seria pensarmos em nos prepararmos nos últimos momentos. E se esse preparo for um preparo, se não feito com sinceridade, apenas pelo anseio de alcançar a eternidade, ou pelo receio de experimentar a morte eterna. Se fosse assim um preparo feito de maneira superficial, não por amor a Deus, não de todo o coração, aí você se prepararia estando, na verdade, iludido, e no momento da segunda vinda de Cristo a decepção seria grande, porque é claro que o Senhor não aceita esse tipo de preparo, esse preparo com segundas intenções, esse preparo que não é feito de coração. Você compreende? Além do mais, tem outra coisa. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas a gente também não sabe quando a gente vai morrer. Se nós soubéssemos
quando nós iríamos morrer. Isso seria bom para nós? Eu acho que não. Certamente ficaríamos tristes, nós não cuidaríamos bem da nossa saúde, nós ficaríamos muito ansiosos, talvez não trataríamos bem as pessoas, isso não seria bom para nós. Jesus, ele não anunciou a data de sua segunda vinda por amor a nós, para que nós permaneçamos dia a dia nas mãos de Deus, entendendo que a qualquer momento ele poderá voltar, e mesmo que ele não volte em nossos dias, no momento quando a gente morrer, seja de velhice ou mesmo antes, porque você sabe, para morrer basta estar vivo. Quantas pessoas pensaram que iriam morrer velhas e morreram novas? Então, Jesus, ele não anuncia a data da sua segunda vinda, para que a gente possa viver dia a dia nas mãos dele, unidos a ele, preparados para o encontro com ele, porque ele pode voltar ainda em nossos dias, ou como já disse, se nós morrermos antes, é como se Cristo tivesse voltado para nós, porque depois que o homem morre já não tem mais tempo de se preparar. O nosso destino é selado para a vida eterna ou para a morte eterna, quando nós morremos. Daí a razão de dia a dia nós andarmos com Deus, estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Eu gosto muito desse tema relacionado à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, Jesus conta 5 parábolas, todas elas com o mesmo propósito. As parábolas eram histórias que Jesus criava com a intenção de nos ensinar algumas verdades importantes. Estas 5 parábolas que estão aqui no Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, elas todas têm a ver com essa questão da preparação para a segunda vinda de Jesus. Se nós fôssemos pegar uma palavra, sendo a palavra-chave principal das parábolas, seria a palavra vigiai. Jesus, com estas parábolas, ele está dizendo para nós que não basta aguardarmos sua segunda vinda, mas nós, em realidade, precisamos nos preparar para a sua segunda vinda. A ênfase de Jesus nessas parábolas é quanto à importância do preparo. Eu quero compartilhar um pouquinho com você a quarta dessas 5 parábolas, que é a chamada parábola dos talentos. Eu leio aqui Mateus capítulo 25, verso 14, está escrito: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Veja, vamos entender este verso primeiro que nós lemos. Jesus conta a história de um homem que está para ausentar-se de seu país. Então ele chama os seus servos e lhe confia a administração dos seus bens enquanto ele está fora. Esse homem representa aqui não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava para ausentar-se dessa terra, de voltar para o Pai. Então Jesus, ele está sendo representado por este homem que chama seus servos. Os servos são seus discípulos e todos aqueles que seguimos Jesus. E aí, Jesus diz na sua história que este homem confia aos seus servos os seus bens. A um dos seus servos, ele entrega 5 talentos. A outro, ele entrega 2 e a outro, ele entrega 1. Então, aquele homem se ausenta do país. E a Bíblia diz, história de Cristo, aquele que recebeu 5 talentos, ele imediatamente vai negociar e consegue mais 5. O que recebeu 2 talentos faz a mesma coisa, consegue mais 2. Porém, aquele que recebeu 1 talento só, está aqui, capítulo 25, agora no verso 18, diz assim: Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O que recebeu 1 talento só fez o quê? Enterrou, escondeu lá debaixo da terra. Aí chega o Senhor para ajustar contas. Aquele que recebeu 5 talentos e conseguiu mais 5, já corre para o seu Senhor e diz: olha, eu negociei com 5 que o Senhor me deu e consegui mais 5. E o Senhor fica feliz e diz: parabéns, você é um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito eu vou colocar você. Então aquele que recebeu 5 talentos e conseguiu mais 5, também chega e diz: Senhor, estão aqui, olha, os seus 5 e os outros 5 que eu consegui para o Senhor negociando. E o seu Senhor diz: muito bem, você também é um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito agora eu vou colocar você. E aí aparece o outro, o que recebeu 1 talento só.
E ele diz assim: Senhor, o senhor sabe como é que é, né? Eu acho que o senhor é muito severo, o senhor assim é durão. E eu fiquei com receio, eu fiquei com medo. Eu peguei o seu talento, enterrei, mas eu já desenterrei. E está aqui, ó, estou devolvendo para o senhor. Está aqui, direitinho, do jeito que o senhor me deu. E nessa hora o Senhor olha para esse servo e diz assim: você é um servo mau e negligente. O mínimo que você deveria ter feito seria entregar esse talento para os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse o que é meu com juros. Mas nem isso, nem sequer isso você fez. Você é um servo mau e negligente. Você, portanto, será lançado fora. Há muitas aplicações que a gente pode tirar dessa parábola. Uma delas é que, veja, são dois comportamentos contrastados, do servo primeiro e do segundo em relação ao servo terceiro. O primeiro e o segundo, eles foram produtivos, foram eficientes, responsáveis. O terceiro servo, ele foi inativo, ele foi improdutivo, ele foi negligente. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim que nós devemos aguardá-lo, sim. Nós devemos esperar a sua segunda vinda, mas essa nossa espera não deve ser improdutiva, não deve ser inativa, pelo contrário. Nós devemos aguardar Cristo numa atividade responsável. Nós devemos aguardar Cristo com uma atitude constante de busca do Senhor, de ligação com o Senhor, de envolvimento com a obra do Senhor. Eu anotei aqui algumas aplicações mais que a gente pode tirar dessa parábola. Ninguém pode alegar que não recebeu pelo menos nenhum talento. Os talentos aqui da parábola, eles representam os dons espirituais que o Espírito Santo concede a cada um que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é uma promessa de Deus. Todo aquele que anda nos caminhos do Senhor recebe dons espirituais, que devem ser usados na obra de Deus. Então, nenhum de nós pode reclamar que não recebeu pelo menos um talento sequer do Senhor. Nós não somos iguais na quantidade, mas devemos ser na dedicação, na fidelidade e no fervor. E ainda mais, Deus não espera os mesmos resultados de todos, mas o mesmo envolvimento e o mesmo compromisso. Essa parábola, ela é muito significativa, é muito forte para você e para mim, no sentido de nos advertir que nós devemos nos preparar. Quando a crise final se estabelecer, e olha que pouco antes da segunda vinda de Cristo está profetizado que de fato virá uma grande crise, uma crise final. Quando a crise final se estabelecer, então a realidade de cada um, especialmente dos seguidores de Cristo, será revelada. Aqueles que foram negligentes no preparo, diante das dificuldades na crise final, eles abandonarão a fé. A fé que eles professaram, mas que na verdade nunca viveram. Por outro lado, aqueles que foram cuidadosos e de fato se prepararam para o encontro com o Senhor, a despeito de todas as dificuldades, na crise final, eles não vão retroceder da fé. Eles permanecerão firmes nas suas convicções espirituais. Eu estimulo você, eu convido você nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Não apenas aguarde, no sentido de esperar a segunda vinda de Cristo de forma passiva e inativa, mas prepare-se para o encontro com o Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração e prepare-se, porque aquele que há de vir virá e não tardará. É possível que a grande expectativa dos nossos antepassados, o dia com o qual eles tanto sonharam, a respeito do qual pregaram, profetizaram, é possível que este dia tão aguardado se cumpra nos dias da nossa geração. Por isso, sabendo que vivemos em dias solenes, nós precisamos estar preparados para o encontro com o nosso Senhor, porque Ele virá segundo a sua promessa. Nós vamos ter o prazer de ouvir o Wesley cantar outra vez, e essa música fala exatamente dessa nossa bendita esperança de nos encontrarmos com o Senhor. Do dia glorioso, quando Ele vem buscar o seu povo, e este, sem dúvida, será, sim, o maior acontecimento de toda a história da raça humana. Ouça a música e eu já volto com você.
muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Como será maravilhoso quando nós tivermos o privilégio de contemplarmos face a face o nosso maravilhoso Senhor. Mas é claro que para esse dia você e eu precisamos estar preparados. Por isso que a gente insiste com você, volte-se à palavra do Senhor. Priorize o que é essencial. Priorize o reino de Deus. Viva em estudo das Escrituras. Viva em oração. Viva em adoração ao Senhor. Procure fazer do reino de Deus a sua prioridade. Cuidado, porque a grande verdade é que nós perdemos muito tempo com coisas muitas vezes fúteis, banais, totalmente desprezíveis, desnecessárias, que enchem nossa cabeça e que não nos trazem benefício algum, inclusive benefícios espirituais. Por isso, volte-se para o Senhor.
Dedique-se ao estudo da palavra do Senhor, ande com Deus pela fé. E eu termino lendo essa linda promessa que está em Isaías capítulo 25, versos 8 e 9. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todo o rosto, e tirará da terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará, e este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Oh glória, Deus seja louvado. A morte será vencida. E um dia nós diremos com alegria: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Na sua salvação nós nos alegraremos, nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Continue firme nos caminhos de Deus. Continue buscando ao Senhor de todo o seu coração. Repito, priorize o reino de Deus. Faça da busca por Deus, do andar com Deus, uma realidade na sua existência. Não apenas faça de conta que você é um cristão, seja um cristão de fato, aquele que ama a palavra do Senhor, que obedece os caminhos do Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Não seja apenas ouvinte da palavra, seja praticante. Então você viverá com esperança. Você será feliz e um dia, quando Cristo se manifestar, você e eu, nós todos, estaremos juntos na sua presença e seremos chamados para o seu reino eterno. Vamos orar. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, nós clamamos a Ti que pelo Espírito Santo reavives a nossa fé, que sigamos confiando em Ti, mesmo em meio às dificuldades da vida, que nada nos separe do Teu amor e que naquele dia glorioso, quando retornares a esta terra, que estejamos todos que participamos dessa prece entre aqueles que erguerão os braços para o céu e dirão: Senhor, Tu és o Deus a quem nós aguardávamos. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha sempre com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Este foi o nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia e até o próximo.